Olá a todos, meu nome é João Mazelli Gouveia e você está assistindo o canal Literanálise. Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a obra, sobre as minhas impressões, reflexões e análises do conto A Nova Califórnia, de Lima Barreto, um escritor famosíssimo, né? Conto, inclusive, que deu origem a uma novela da Rede Globo famosa, também Fera Ferida, com Edson Celulari. Quem é que lembra? Quem é que tem idade para lembrar? Hoje em dia também passa um monte de gente reprise por aí, né? Mas TV a cabo e tudo mais. Já era nascido? Não, deixa aí nos comentários. Bom, vamos conhecer um pouquinho mais sobre Lima Barreto, então? Lima Barreto é considerado um dos maiores autores literários brasileiros. Criticava ferozmente a República Velha do Brasil e entre suas obras estão O Triste Fim de Policarpo Quaresma, O Homem que Sabia Javanês e o conto A Nova Califórnia, este último uma sátira ferrenha ao comportamento e ambição dos brasileiros. Ele mostra que o ridículo e a estupidez podem andar juntos em uma população. Ele fez uma paródia baseada na Corrida do Ouro dos Estados Unidos, que aconteceu no final do século XIX. O conto inspirou a novela da Rede Globo Fera Ferida, que foi ao ar em 93 e tinha no elenco Lima Duarte, Edson Celulari, Joana Fon, dentre outros grandes artistas. Lembrando que eu, nesse vídeo, não leio o conto na íntegra, tá? Só alguns trechos mais relevantes e que a minha análise é muito mais subjetiva, reflexiva, mas eu ainda assim abordo alguns aspectos técnicos da escrita do Lima Barreto. Okay? Lembrando que eu li esse conto no livro Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século, coletânea compilada pelo Ítalo Morricone, da editora Objetiva, livro imperdível, dispensa comentários, 100 contos variados brasileiros do século, dos mais diferentes autores, estilos, tamanhos, temas. É maravilhoso, é incrível, tem nomes como Machado de Assis, Clarice Lispector, dentre outros, né? E o Lima Barreto está aí também, né? Aqui na descrição desse vídeo, se você não tem o livro ainda, ele é imperdível para quem curte literatura, principalmente brasileira. Tem aqui na descrição um link na Amazon para você comprar esse vídeo. Lembrando que se você for assinante da Amazon Prime Video, você não paga o frete, tá? E ainda, se você já tem, é uma ótima dica de presente para quem gosta de ler. Nossa, você vai ser lembrado eternamente, agradecido eternamente, porque se a pessoa ler um conto por dia, é como se fosse um remédio que ela toma por dia, porque é maravilhoso, a cada dia uma emoção diferente. Fica a dica. O meu eu ganhei de presente. E é uma dica aí para você dar de presente infalível, aquele presente certeiro. Bom, vamos começar então a análise do conto A Nova Califórnia, de Lima Barreto? Bom, o conto começa nos posicionando em uma cidade pacata e quase letárgica chamada Tubiacanga, cidade padrão do interior do Brasil, talvez Nordeste, ali, não sei, Espírito Santo, Minas Gerais. Sabemos ainda que o marasmo da cidadezinha foi abalado pela chegada do tal Raimundo Flamel, sujeito mais do que misterioso que diariamente recebia várias encomendas, cartas e revistas do mundo inteiro. O conto é dividido em 3 partes e nesta primeira conhecemos diversas figuras da cidade com suas respectivas ocupações, cada um com um palpite sobre o forasteiro enigmático. Aos poucos, Raimundo Flamel vai se expondo e a figura que metia medo passou a ser vista com simpatia. Um pouco excêntrico, porém idôneo. O único cidadão que desconfiava de Raimundo Flamel era Capitão Pelino. Olha só esse trechinho. Capitão Pelino, mestre, escola e redator da Gazeta de Tubiacanga, órgão local e filiado ao Partido Situacionista, embirrava com o sábio. Vocês hão de ver, dizia ele, quem é esse tipo? Um caloteiro, um aventureiro ou talvez um ladrão fugido do Rio. Lima Barreto colocou esse personagem como um contraponto, alguém para que o leitor pudesse se identificar caso também estivesse, digamos, com um pé atrás em relação ao recém-chegado na cidade. Né? Aquela pulga atrás da orelha que deixa um pouco de dúvida e reforça o conflito. Temos então a parte 2 do conto, anos após a primeira. Pela primeira vez vemos Raimundo Flamel em um diálogo. Diálogo esse que é basicamente a única cena desse tomo. Raimundo Flamel vai à casa do farmacêutico chamado Bastos. Lá ele informa ao pobre tubiacanguense
que fez uma descoberta incrível: fazer ouro a partir de ossos humanos. Para quem é um pouco mais curioso aí, sabe que essa é uma premissa aí da alquimia, né? Bom, a pedido do cientista, o farmacêutico Bastos então sugere 3 testemunhas para que os experimentos sejam oficializados, explicando o motivo de a confiança em cada um deles. Os dois combinam então um encontro para o domingo. A segunda parte acaba informando que o encontro entre as testemunhas, o farmacêutico e o alquimista Raimundo Flamel aconteceu, e que logo depois o tal cientista Raimundo sumiu misteriosamente. Bom, a terceira parte então começa informando que na pacata cidade de Tubiacanga começou um surto de furtos de ossos do cemitério. Essa coincidência, né? Mas qual não foi a surpresa dos seus habitantes quando se veio a verificar nela um dos repugnantes crimes de que se tem memória? Não se tratava de um esquartejamento ou parricídio, não era o assassinato de uma família inteira ou um assalto à coletoria. Era coisa pior, sacrílega aos olhos de todas as religiões e consciências. Violavam-se as sepulturas do sossego, do seu cemitério, do seu campo santo. Temos na sequência um grande parágrafo onde Lima Barreto cita uma série de moradores da cidadezinha e os seus afazeres. Parágrafo, aliás, que inspirou em muito a própria novela que eu mencionei, né, e seus personagens. Poderia ser um parágrafo na primeira leitura desnecessário, talvez. O termo da moda é o infodump, né? Quando o autor joga na nossa cara uma série de informações desnecessárias. Mas não. Lima Barreto aqui usa a vida de cada personagem para explicar ainda mais como era a vida em Tubiacanga. E também mostrar que o crime de profanar os mortos era mal visto por toda a sociedade, né? E aí deixar uma sementinha para a hipocrisia, né? Para a gente gerar ali uma reflexão mais para o final do conto. Bom, eu gostaria de destacar um parágrafo curto, mas muito interessante, que nos faz pensar sobre a reação da cidade ao tema. E a vila vivia em sobressalto. Nas faces não se lia mais paz. Os negócios estavam paralisados, os namoros suspensos. Dias e dias por sobre as casas pairavam nuvens negras e à noite todos ouviam ruídos, gemidos, barulhos sobrenaturais. Parecia que os mortos pediam vingança. Será que de fato eram os mortos ou apenas a imaginação dos moradores? Cabe a nós, os leitores, escolhermos aí, né? O conto até agora não havia mostrado nada de sobrenatural, bom, a não ser a alquimia aí, né, de se criar o ouro de osso, né? Bom, eu acho que era a imaginação das pessoas, né? O medo. E você? Deixa aí nos comentários. Bom, continuando, nós vemos que o delegado enfim descobre que os ladrões de ossos eram as 3 testemunhas idôneas, né? Acolhidas pelo sumido Flamel. A cidade inteira então toma conhecimento da novidade enriquecedora e o que vemos é um assalto comunitário. Toda Tubiacanga invade o cemitério e esquece daquela sacrílega obra de crime, né? E o pessoal então acaba deixando de lado todas as suas tradições e regras, suas religiosidades e, em busca de matéria-prima fúnebre, escava os ossos, né, que se transformariam em ouro. O conto acaba com todos se matando no cemitério, né? Bem trágico. Menos o bêbado da cidade e o farmacêutico que fugiu na calada da noite com a receita real de fazer o ouro embaixo do braço. Então, onde estará Raimundo Flamel? Sumiu depois de conseguir as assinaturas das testemunhas? Ou foi alvo da ganância delas? Ele foi sumido, talvez. Ele virou ouro, será? Essa aí é uma ótima pergunta também, né? O que você acha? Bom, interessante ver também como a cidade de Tubiacanga é a protagonista do conto, né? A gente vê isso em algumas histórias, né? Onde a cidade, né, onde o lugar ali é o protagonista, e não um personagem. Porque a gente vê nessa história um sem número de personagens, né? Muitos. Pode ser o farmacêutico? Pode ser o Raimundo Flamel? Não. O protagonista é a cidade de Tubiacanga, a história é sobre ela, né?
Esse fato acontece em outras diversas obras, mas não é muito notado muitas vezes. A gente sempre tende a pensar em um personagem humano, tal, né? Mas pode ser um animal, um objeto até, né? Um lugar. Olha, conto maravilhoso que fala basicamente da ganância e de como nós abrimos mão de nossas éticas, né? Muitas vezes em prol de um bem maior. Ouro, no caso dos tubiacanguenses, né? E no seu caso, você sabe o que te faria esquecer a sua ética, pôr sua ética de lado, ou você não, você tá blindado quanto a isso? Temos que fazer uma reflexão aí, né? Você não chafurdaria em meio aos corpos em decomposição, talvez até de entes queridos, como alguns personagens do conto, com a simples promessa de transformar os restos mortais deles em ouro e ficar rico, milionário? Será que não? Não sei, eu não, né? A princípio, a gente de fato nega essa possibilidade, mas é o que Lima Barreto tenta mostrar pra gente, de uma maneira mais exagerada, é claro, né? Mas bastante reflexiva no conto A Nova Califórnia. Bom, e aí? Curtiu o final? Impactante, né? Bem diferente, né? Gostou das minhas reflexões? Alguma coisa que você não tinha pescado? Alguma coisa diferente? Você já conhecia esse conto? Leu por causa do canal? Deixa as tuas impressões aí nos comentários. É para isso que esse vídeo existe, beleza? Bom, eu te convido, além de conhecer outros vídeos aqui do canal, de se inscrever aqui no canal, né? E divulgar o canal para quem você sabe que curte literatura, canal focado em literatura brasileira, né? Eu te digo ainda que aqui na descrição tem um linkzinho do nosso Apoia-se. Com qualquer quantia por mês você contribui aqui para o canal continuar produzindo conteúdo focado em literatura brasileira, um conteúdo sério, que é bem difícil a gente encontrar no YouTube hoje em dia, né? Infelizmente. Bom, te agradeço desde já por esse help aí, beleza? Bom, muito obrigado pelo seu tempo. Meu nome é João Mazelli Gouveia. Esse é o canal Literanálise. Até o próximo vídeo. Valeu!